nesse dia, trazendo vitória às nossas vidas. E quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Glória a Deus, a Ti que vive e reina, Senhor, o Senhor que vive e reina para sempre. Ele vive, Ele reina, e Ele reina no altar do nosso coração. Amém. O Senhor habita no alto e sublime trono, mas habita próximo do contrito de espírito, aquele que tem fome e sede de Sua presença. E é por isso que estamos aqui para dizer que Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém? Glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morri por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu venci, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu venci, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu venci, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu
dos Reis, a força que vive e reina. Deu poder ao Seu nome é Jesus. Jesus. E o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Mais uma vez a honra, a glória e toda a força e o poder de Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força ao Senhor e o poder. Jesus, o Rei que ressuscitou, a Ti, Senhor, ao Rei Jesus, junto com os anjos, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Se declaramos que Tu és E Rei, louvor e declaramos ao Rei Jesus. Glória ao Teu nome, Senhor. Nós Te bendizemos, aleluia. Junto com os anjos, Senhor, cantamos nesta noite. Senhor, junto com os anjos, cantamos louvores ao Teu nome, Senhor. Juntos, Senhor, com os anciãos, nos prostramos diante do Seu trono, Senhor. Nós Te bendizemos porque o Senhor está vivo. O Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, está no meio de nós. E nós Te louvamos porque Te conhecemos. Sabemos quem o Senhor é, Deus, e todas as coisas estão sujeitas a Ti, Jesus. Para todos sempre assim seja. Amém. Amém, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Queridos, podem sentar. Nós sabemos que, diante desses momentos que nós temos, a vontade é de não parar. E o maravilhoso é que no céu nós não pararemos, porque estaremos constantemente diante daquele que é esse a quem nós clamamos e de quem cantamos, de quem falamos. E nessa semana toda, pensando nesse período, eu sei que muitos se sensibilizam, alguns segmentos religiosos, digamos assim, se quebrantam diante da mensagem do sofrimento de Cristo. E o sofrimento, ele é existente, ele existiu, mas ele existiu para que nós não precisássemos sofrer. Não nesse nível, não nessa profundidade. E quando este amor nos alcança, tudo ao nosso redor fica diferente. Tudo muda, tudo ganha uma cor diferente. E eu me lembrando das vezes que eu comemorei a Páscoa na expectativa do chocolate.
Chocolate, Moisés. O bombom, né? Ovo de Páscoa. Na expectativa dessa propaganda, né? Vamos dizer, dessa data comercial. Como muitas outras datas muito importantes para o cristianismo, que ficaram aí praticamente engessadas em cima deste comércio, né? Às vezes, quando a gente pensa em Natal, não pensamos em nascimento de Cristo, mas no presente, o velhinho lá atrás, o velhinho que não tem mérito algum diante do que Jesus fez. E isso me faz pensar que nós estamos aqui nessa terra ainda com esse legado de vivermos o Evangelho. Não de vivermos em cima da religião, não de vivermos em cima das datas. Não é nessa data, especificamente, que nós precisamos nos render a Cristo e olhar para o que Isaías diz que Jesus passou, de ser moído pelas nossas transgressões. Não, mas que possamos olhar em todos os dias das nossas vidas. Mas olhar não com este olhar de pena de Jesus. Porque se estivéssemos lá com seus discípulos, com aquelas mulheres que o seguiam, com certeza teríamos o coração condoído. Mas hoje a gente olha para aquilo e fala assim: oh, que bom que o Senhor venceu. Porque era o meu lugar. Queridos, era o nosso lugar. Era para nós estarmos ali, era para essa cruz ser nossa. Senhor, que nessa noite o Senhor possa reavivar a fé, a esperança, o amor, o temor, aquilo que foi perdido, Senhor, por várias circunstâncias, que o Senhor venha, Deus, comprimir, restabelecendo, Senhor Deus, todas as bênçãos do Senhor, toda a verdade que a Tua palavra nos revela. Silencia essas mentiras, Senhor, que estão ecoando nos corações, e todo esse misticismo ao redor da sua morte. O Senhor vive, o Senhor reina.
E o Senhor não é um fato histórico, o Senhor é o Filho de Deus, o Santo, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, e nós estamos sendo estabelecidos nessa fé, aqui na Actos, e em todos os lugares onde o Evangelho chegar, firmados na palavra do fundamento real que é Cristo Jesus, Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, diz a tua palavra. E é só por isso que nós vencemos, Senhor, não são pelo que podemos fazer, pelos dons que temos, pelos talentos, pelo que espaço, Senhor, físico que contemplamos, mas porque o Senhor em nós, essa palavra viva, transforma todas as coisas. E nós vendemos, ó Deus, sim, os nossos tesouros dessa terra, para possuir um tesouro muito maior, que é o do Senhor nas nossas vidas. Vendemos, negociamos o tesouro deste mundo para conquistar o maior, Senhor. Que o Senhor contemple o nosso coração, a nossa fé, a nossa esperança em Ti, e não nos deixe desapontados, porque a Tua palavra diz que não há frustração para aqueles que confiam em Ti, Senhor. E os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E sempre viveremos no Teu nome, para a glória do Senhor Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Nós vamos passar a palavra para a pastora Márcia. Vamos estender as mãos, eu sei que ela vai orar, mas vamos abençoar, porque como igreja, nós temos essa missão de abençoar os nossos líderes, as nossas autoridades. Senhor, que a Tua serva receba de Ti, Deus, o poder que vem do alto, a unção que quebra todo jugo, que o Senhor derrama sobre ela, Senhor, nessa noite, uma coluna de fogo, ó Deus, e venha ungir e usar a sua vida como instrumento limpo, Senhor, um canal fluido do seu Espírito, Senhor. Que sua voz ecoe no seu coração, que seja, Senhor, o teu Espírito a falar. E que ao momento que ela anuncia que essa mensagem que o Senhor já compartilhou em seu coração, que o Senhor cubra a sua casa, que o Senhor cubra seus filhos, que o Senhor cubra a sua parentela, Senhor, tudo que lhe pertence, seu trabalho. E em nome de Jesus Cristo, que o Senhor proíba o inimigo, Senhor, de investir qualquer artimanha contra ela e contra todos que aqui estão neste lugar e os que estão recebendo essa mensagem em suas casas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode se assentar. Coisa boa estarmos juntos. Que Deus guarde aqueles que estão em viagem. Ultimamente, temos visto tantas coisas não tão agradáveis acontecer nesse trânsito do Brasil, né? Que nós não nos esqueçamos. Se a nossa família estiver viajando, ore pela família, ore pelos conhecidos, ore para que Deus livre de todo o mal. Amém? E o pastor Wander citando, não é o texto, né, que eu iria começar, mas eu não aguentei e vou ter que falar. O texto é outro, mas ele citando o Salmo 24. E há muitos anos, há muitos mesmo, um pastor, ele descreveu por que o salmista escreveu esse texto, né? O salmista aqui, que é indicado, o Salmo 24, ele é tido como um salmo de Davi. E aí ele descreveu o que tinha acontecido e por que Davi escreve esse Salmo 24. E eu não vou aguentar, ainda mais que estamos na Semana Santa, de não lembrar. Não me lembro o nome do pastor que teve essa interpretação, né, para dar os créditos a ele, mas eu não me lembro. Mas ele diz que quando Davi escreve esse Salmo 24, ele faz uma pergunta aqui no versículo 3: quem poderá subir ao monte do Senhor? E a Bíblia diz que quem subiu foi quem desceu. Vocês lembram que a Bíblia diz isso? Aquele que vem é o que volta para o céu. Então, ele fez a seguinte descrição: que quando Jesus está na terra, acompanhado por quase 500 testemunhas, segundo o texto bíblico, e ele está subindo ao céu. Aí tem os anjos lá, quem se lembra do texto sabe que os anjos dizem: olha, não se preocupe, da mesma maneira que ele está subindo, ele vai descer.
Acontece que nesse dia exato, que eu não posso afirmar que vai ser amanhã, né? Amanhã se comemora esse dia. Lá no céu começa um barulho. Os anjos todos começam, o coração fica agitado, porque ninguém tinha ouvido esse barulho no céu. E aí, quando Jesus está subindo, de repente, alguém grita lá. O que diz o Salmo? O que diz o Salmo? Abra-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Aí alguém ouviu e falou: o Rei da Glória está vindo. Abra, está vindo o Rei da Glória. E segundo a visão dele, era como se os anjos fossem olhar como se tivesse um murinho. E aí Davi escreve: oh, aleluia. Abra-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Aí um anjo pergunta: quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Estão gritando lá: abram-se os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? E aí, uma voz bem forte diz: o Senhor forte e valente, o Senhor valente na guerra. Abram-se, ó portas. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Esse é o Rei da Glória. Aí Jesus ascende ao céu e toma o lugar ao lado do Senhor. E eu sou muito comovida em pensar que foi isso que Davi viu. Quando ele grita: abra, era porque Jesus estava entrando. E um dia eu perguntei: por quê? Porque Jesus não subiu como espírito. Quando o apóstolo duvida de Jesus, o que ele diz? Coloca a mão aqui. Me dá peixe para comer. Jesus era um corpo humano ressuscitado. Irmão, você sabe que tem uma promessa para nós? Que como Jesus foi transformado, nós seremos transformados naquele dia. Essa carne não vai herdar os céus. Ela vai ser transformada. E a Bíblia diz que é incorruptível. E eu sempre pensei nessa palavra incorruptível, sem pecado. Mas agora eu penso que quando se fala incorruptível, é porque nós, e aí eu tenho um tempo mais para dizer isso, a minha carne foi se envelhecendo, ela foi se corrompendo. E ela vai se corromper até o dia em que, se não for por uma enfermidade, por um evento, os meus órgãos vão ter o que se chama de falência. Irmãos, essa é a promessa para aqueles que estão em Cristo. Que essa carne corruptível... Agora, imagine você, que Jesus vem buscar, e nós estamos chegando na glória, e a Bíblia diz que Ele está à frente daquela grande multidão. E Ele diz: esses são aqueles que eu adquiri para ti, ó Deus. Irmãos, é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Não é para sermos uma associação de amigos, tão bom sermos amigos. Não é para comermos bolo que tem ali gostoso, não. É por causa de Jesus. Irmãos, essa carne vai se corromper e vai desaparecer. Hoje eu tive um dia triste, o meu gato morreu, o Felício. Tem quase uma semana que eu estou lutando com ele. O meu gato, um gato lindo, formoso, não é por nada. Pensa num cara parrudo, era o meu gato. E de repente ele foi, o vizinho acha, já que aconteceu, que alguém deu veneno a ele, porque lá perto já morreram outros gatos assim. E hoje, quando ele estava morrendo,
Me perdoe, porque eu me apeguei muito ao gato. Então eu passava a mão na cabecinha dele e falava, você vai morrer, mas você não vai morrer sozinho. E naquele momento eu falei, Senhor, mas é um animal. Aí o Senhor me fez pensar que nós somos assim. Eu estou aqui em pé, forte. Quanta gente está em pé forte hoje. E pode daqui uns dias descobrir um câncer. Comer algo envenenado. Ter uma doença pré-existente que não sabe. Tem uma consequência e de repente eu comecei a perceber. Porque eu tive perdas, assim, quem teve perdas aqui pode falar do que eu estou dizendo. Lembrei da sua tia, como é que era o nome dela? Rosa? Forte, eu ia falar da minha mãe, mas me lembrei da tia da pastora. Levou a família a Cristo, uma mulher forte, de repente ela foi esvaindo. Irmãos, nós precisamos do Senhor, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos. Que hoje foi uma lição tão forte que tocava a minha alma, porque eu pensei comigo, como a gente se engana? Nós temos problema, eu tenho problema, eu estou com problemas financeiros que eu vou conseguir melhorar um pouquinho, tomei umas posições, vai dar certo, vai ficar mais ou menos, vai ficar 100%. Alguns têm problemas na família, mas, irmãos, se nós pensarmos seriamente, tudo isso é aqui nessa terra. Alguém que, infelizmente, para a família, está morrendo hoje, talvez agora, nesse minuto, que tenha dívidas, as dívidas vão impedir que ele morra? E se ele acabou de se casar, vai acontecer alguma coisa porque ele... Meus irmãos, se nós pensássemos nisso, é por isso que a Bíblia diz que é melhor estar onde? Na casa do luto. Porque nós conseguimos entender que essa trajetória, ela vai chegar ao fim. Pode ser com 120 anos, 130. Quem sabe você vai para o livro dos recordes com 150. Mas um dia ela vai acabar. Se Jesus não voltar antes para nós sermos transformados. Nessa noite, que nós entendamos que eu não vou viver chorando porque eu vou morrer, porque aí eu vou entrar numa depressão. Eu tenho que viver normal, mas esse normal tem que ser na presença do Senhor. E eu comentava com meu filho, com o Mateus, também ficou muito triste. Pensa num gatão petulante, que eles dormiam comigo. Se eu, à noite, eles levantavam mais de uma vez para comer, se eu com muita preguiça, fingisse que estava dormindo, ele batia no meu rosto, até eu levantar e dar comida para ele no lugar certo. Ele ficava assim, a gatinha só enfrega o nariz, que é muito irritante, aquela coisinha gelada, que me faz levantar também. Mas o que acontece, queridos, eu tive bons momentos com o gatão. O Letício foi muito amado, muito cuidado. Agora a Mel está lá e eu já tomei uma posição. Eu já tinha falado com alguém, fizemos um enterrozinho dele bem bonitinho, está lá, perto, enterrado, não jogado no lixo, não jogado ao vento. Lavei tudo e já fui no vizinho que eu já tinha deixado encomendado e já peguei a gatinha. A gatinha está lá em casa, é a Malu, já está lá. Mas o mundo e a sua corrupção passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nessa noite, que a gente possa ter consciência de vivermos o melhor da nossa vida. Eu quero sair, a pastora Vera aqui tem mais tempo, eu lembro que antigamente havia uma mensagem que ainda há em algumas igrejas em que a gente tinha que sofrer. Quanto mais você sofresse, mais
Mais crente você era, mais no céu. Quanto mais... negócio de dinheiro é bobagem. E dinheiro não é bobagem. Sem dinheiro a gente não faz nada. Ele não traz alegria. É verdade. Mas ele não traz alegria. Mas sem ele, traz muita tristeza. Queridos, vamos viver com alegria. Né? Eu quero dinheiro. Quando eu oro, eu falo exatamente assim, eu preciso de dinheiro. Hoje eu nem gosto de falar muito que eu preciso de dinheiro, algumas vezes eu falo que eu preciso de um Pix, preciso de uma coisa, né? Não é só dinheiro. Lembrei de uma missionária, tia do pai dos meus filhos, e ela contava uma história lá do passado, círculo de oração, quem é do passado lembra o que era, praticamente só tinha mulheres no círculo de oração, e o pastor começou a dizer assim, estamos sem dinheiro. Aí ela falou assim, busca o livro caixa. Quem não sabe do passado, era tudo registrado num livro preto. Ela pegou o livro, foi no meio das rodas, levantou o livro e começou, Senhor, nós queremos dinheiro. Se o Senhor mandar outra coisa, não resolve, mas dinheiro resolve as nossas dívidas. Algumas vezes você tem que falar, Senhor, me abençoa. Não, Senhor, eu preciso de dinheiro, porque eu tenho uma dívida, e o credor só aceita se eu pagar em dinheiro. Não precisa ser físico. Não. Pix, qualquer coisa, mas eu preciso ter... Não há problema nenhum. Não há problema. Eu preciso viver a minha vida normal. Vi hoje uma das nossas irmãzinhas, que não vou nem citar, talvez está nos assistindo, né? Está no relacionamento sério agora. Eu tenho que perturbar ela lá onde ela está morando, mas eu vou perturbar. Porque o relacionamento sério dela é bonitinho. O que acontece? Deus abençoe que seja a segunda vontade do Senhor. Mas o que eu estou falando? Tem que viver. Precisa ficar viúvo o resto da vida? Não. Precisa ficar só se for uma decisão sua. Ir ou não ir é uma decisão sua. Mas, queridos, vai passar. E aqui é um problema. Quando eu deixo de servir ao Senhor, ou eu considero todas essas coisas tão importantes, eu considero um emprego importante, eu considero as saídas importantes, eu considero um relacionamento importante, minha família mais importante, tudo. Eu considero a política mais importante, eu considero o estudo mais importante, seja mais importante que o Senhor. Aí estamos com um problema sério. Nessa noite, que o nosso coração entenda que o Senhor nos chamou para sermos felizes. Vamos rejeitar essa palavra que o Senhor nos chamou para sermos infelizes. Não, nós somos chamados para sermos felizes. Mas há uma verdade que não há sangue de Jesus tem poder que tire, que é no mundo tereis problemas, dificuldades. Não há. Passar ileso, ninguém vai passar. Mas passar na presença do Senhor. E aí eu quero entrar nessa palavra, que é o Salmo 25. Vou pedir a nossa irmã que coloque, porque quando eu li o Salmo de Davi 25, comecei a pensar assim, eu estou longe dessa posição de Davi. O Salmo 25, ele vai trazer uma palavra que eu falei com o Senhor, eu quero ser igual a Davi. E ele diz, a ti, Senhor, eleva a minha alma. Isso é fácil. Estamos com um monte de problema, a coisa está difícil, o que a gente faz? Ajoelho e começa, Senhor, tem misericórdia, me socorre. Mas eu quero elevar a minha alma quando? Em qualquer situação. Não só para que me socorra nas minhas angústias. O 2. Em ti confio, ó meu Deus, não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. O 3. Nenhum dos que esperam em ti ficará o quê? Irmãos, Davi, ele vem e diz, olha, não tem decepção com o Senhor. Por causa do Senhor, não. O Senhor não vai me decepcionar. E algumas vezes, sem querer, a gente culpa Deus pelas coisas. Ou a gente não ouve algumas vezes, quando há perdas doloridas,
a televisão acontece muito, diz, por que Deus deixou? Por que foi o meu filho? Por que foi o meu pai? Praticamente está dizendo, por que não foi o do outro que morreu? Deixasse o meu. Mas ele não nos decepciona. Decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as suas veredas. E eu comecei, oh Deus, quantas vezes você e eu já dissemos, Senhor, fala. Mas quantas vezes nós não andamos na vereda e no desejo do Senhor? Só pedir resolve? Eu tenho que dar ouvido. Irmãos, aqueles que discordam de mim, me perdoe, mas a carne é boa. Tem coisa gostosa na carne. Sexo é ótimo, dinheiro é maravilhoso, viajar dia e noite é ótimo. Gente, que coisa boa, ir no cinema é maravilhoso, ficar maratonando o filme 30 horas, né? Zangando para pausar, para ir no banheiro, ou buscar alguma coisa para comer, é maravilhoso. Dormir, gente, que coisa boa dormir, quando estamos com sono. Dizer verdades a quem nos provocou algum mal, nada de perdão, esse negócio de dizer, ó, cuidado, o fogo do Altíssimo está aí, a espada vem. É muito mais gostoso, isso é carne. Isso é pura carne. Parece que o Senhor vem querer tirar algo gostoso nosso, mas há consequências terríveis consequências. Então, queridos, quando eu oro, ensina-me, e eu tenho orado, e a Bíblia diz que o Espírito Santo veio convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Irmãos, todos os testemunhos que houve a ação do Espírito Santo para convencimento, quem teve essa ação é irresistível. Aí eu gosto de dizer que essa é a graça irresistível, que alguns falam de outra maneira, ela é irresistível. Porque quando o Espírito Santo abre o nosso entendimento, a gente consegue enxergar aonde nós estamos. Aonde nós estamos, é o que Isaías aconteceu com ele. Antes ele está metendo pau em todo mundo. Versículos antes, capítulo 6, ele diz, eu vi o Senhor. E aí ele vem e diz o quê? Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ah, caiu a ficha. Eu tenho orado, Senhor, ajuda-me a cair a ficha. E em nome de Jesus, Deus nos abençoe que Ele faça essa ação. Irmãos, não há resistência, não há argumentação, não há ponderação quando o Espírito Santo. E a gente consegue sair daquilo que é fora da vontade. Então, quando eu peço, Senhor, ensina-me, me mostra o caminho correto, eu tenho orado e pedido, Senhor, ajuda-me a cumprir o que eu estou dizendo, porque eu preciso andar no teu caminho. O versículo 5 diz, guia-me com a tua verdade, ensina, pois tu és Deus, tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti todo dia. Irmãos, aqui, Davi, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Gente, Davi, homem sanguinário, ele matou muita gente. É tanto que quando ele quer construir o templo, Deus diz, você não pode, tem muito sangue na tua mão. Davi também é aquele cara que gosta da mulher do outro, arma um jeitinho para que ele venha, para que o filho que era dele, o outro ache que era dele, só que esse cara era um cara que dizia, não vou me deitar com ela, estão todo mundo em guerra. Quando ele não consegue, ele só manda o bilhetinho, coloca ele no início. Ele trai esse cara e ele mata esse homem. Mas a Bíblia diz que era segundo o coração de Deus. Só por que Davi era o segundo? Porque apesar dele ser humano, pecador, como eu sou e como você é, ele tinha uma coisa. Está no final desse versículo. A minha esperança está em ti o tempo todo. Quando ele faz uma coisa errada, ele manda fazer um censo. E não era da vontade de Deus fazer um censo. De vez em quando eu fico pensando nisso, eu acho que é porque o ego dele, ele queria fazer o censo, né? Olha como é que é o meu reino.
E aí o profeta vem e diz, e aí? Você errou. Você quer cair na mão do povo ou na mão de Deus? Alguém sabe o que ele escolheu? Eu quero cair na mão de Deus, porque Deus é misericordioso. Davi sabia. Irmãos, quantas vezes nós erramos, nós pecamos, eu estou dizendo de mim, e eu começo a dizer, não, a minha esperança tem que estar no Senhor. Eu escorreguei, eu errei. Isso é um ok em errarmos e continuarmos errando? Não. Isso é dizer, aconteceu, ou eu permaneço. Gente, tem pecado que vocês não, todos aqui devem ser livres disso, que você, na segunda, você pede perdão e diz, nunca mais. Mas na terça, na quarta, na quinta e na sexta, está tu lá falando a mesma coisa. São lutas pessoais. E quando você vence, você vence com aquela expectativa do AA. Alguém sabe qual é a expectativa do AA? Um dia. Mais um dia. É tipo, mais um dia sem beber. Amanhã eu não sei, mas hoje passei. E quando nós temos lutas assim, a gente diz, ô Senhor, estou forte, hoje eu passei, amanhã eu não sei. Mas ele tinha qual esperança? No Senhor. Versículo 6. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão, da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Ele não está dizendo que alguém falou, ele experimentou. Se eu pedisse aqui, você já experimentou a misericórdia do Senhor? Já experimentei a misericórdia do Senhor. Eu já experimentei. E ela se renova a cada manhã. Versículo 7. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Lembra do pecado da juventude? Ele diz, esquece aquele pecado. Não te lembres do pecado e transgressões da minha justiça. E a gente, muitas vezes, está lembrando, voltando lá no passado, pegando aquele erro. Só que quando você pega, você volta a ele. Irmão, não podemos ficar voltando ao erro. O Senhor perdoou, eu acho que tem uma expressão que é boa. O Senhor perdoou, está perdoado. O Senhor perdoou. E aonde é que estão os pecados perdoados, segundo o texto bíblico? No vale do esquecimento. Esquecimento. O pecado está no vale do esquecimento. Mas e se eu pecar de novo? É outro pecado, que aquele já foi. E, apesar do Salmo ser muito maravilhoso, eu separei só uns versículos, e eu queria, e fui lendo, e o Senhor foi falando comigo. E aqui no versículo 9, ele traz uma palavra, ele foi muito bom para o meu coração, conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Aí eu pensei assim, nos humildes, será que eu sou humilde? Será que eu sou humilde? Irmãos, o humilde é aquele que sabe que não consegue. Não, eu vou me esforçar essa semana, eu vou me esforçar, e no final eu vou estar 10. Não, você sozinho, eu sozinho, não vamos a lugar nenhum. Você que está me vendo aí, você não vai a lugar nenhum. Eu tenho que ter a humildade de saber que eu só vou conseguir. E Jesus, ele deixa muito claro, olha, eu sou a planta, vocês são os ramos. E num momento ele diz, sem mim, nada. A palavra nada é muito forte. Nada podeis fazer. Sem Cristo, eu vou ser um ótimo cidadão, vou ser uma ótima cidadã, vou ter muitos elogios, mas para a vida eterna, 0. E aí ele fala aqui no versículo 10, todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que cumprem os preceitos da sua aliança. Eu falei, Senhor, eu não tenho cumprido tudo que o Senhor quer. Nós precisamos entender obediência. Nós cantamos um hino hoje, e quando eu cantava, nós cantávamos, te entronizamos, Senhor, te exaltamos, né? Aí a gente fala, no coração, a maior prova do que nós cantamos é obediência. A maior prova do que cantamos é obediência.
Se eu desobedecer o tempo todo, eu posso cantar isso 1000 vezes. Vai resolver nada. E me lembro agora, não sei se está em Miqueias ou qual o profeta menor, em que em determinado momento o Senhor diz: eu estou enojado das reuniões de vocês. Estou falando numa linguagem mais clara. O texto fala de maneira diferente, mas é isso. Olha, eu cansei desses cultos de vocês. E por que Deus disse que estava com nojo dos cânticos e de tudo? Porque faltava obediência. E eu falei: Senhor, me ajuda a ser mais obediente. 100%, irmãos, João disse que nós não vamos ser. Filhinhos, eu recomendo a vocês que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com Deus. E se dissermos que não temos pecado, o fazemos mentiroso. Então, pecados, irmãos, é triste dizer isso. Nós pecamos. Mas nós não podemos viver no pecado. E eu queria trazer aqui, fazer uma setinha para fora do texto, porque o que é pecar e o que é viver no pecado? Alguém inventa uma história qualquer. Inventa lá no ambiente de trabalho que tem um carro. E fala do carro, fala que todo mundo tem carro. Vai ser só essa pessoa que não vai ter? Vai, está sempre falando, estudou bem como é que é o carro, fala da oficina. Todo mundo acha que ele tem aquele carro. Mas aí, quando ele sai do serviço, ele sai num horário que ninguém possa ver, e ele corre para a parada de ônibus para pegar o carro dele, que é um ônibus. E ele vive anos e anos. Aí, vamos sair para comer alguma coisa. Em locais de trabalho, sempre tem aqueles, né, que gostam de gastar o seu dinheiro. Quando você não vai muito, você é tido como murrinha, então você tem que ceder algumas vezes. Aí ele não vai nunca no carro dele, ele diz: vou com você, para ir tal. Vai ser, porque ele vive numa mentira. Agora, a mentira esporádica. Pastora Márcia, vem aqui em casa. Eu não quero ir. Irmã, hoje não dá, minhas costas estão doendo, em vez de eu dizer: olha, estou tão desanimada, não estou querendo ir hoje. Vamos marcar para outro dia? Nesse caso, eu menti, mas eu não estou vivendo uma mentira. Via de regra, quem é do Senhor, depois fica assim: mas para que eu falei isso? Uma vez o Senhor me disse, há muitos anos, e eu tomei isso por regra: diga sempre a verdade. Mas de vez em quando eu falo: Senhor, essa verdade vai ser dura, vai ser ruim de engolir. Então, eu digo a verdade, muitas vezes, mas com um certo cuidado. Bem, se a verdade é uma página completa, eu digo só os tópicos. Acabou. Eu disse a verdade, mas não ofendi totalmente. Mas eu já disse a verdade e depois saí dizendo: meu Deus, por que eu fiz isso desse jeito? Eu menti? Estava em pecado? Não, mas a outra pessoa não estava propensa a ouvir, né? Alguém: pastora, traí, será que eu conto para ele? Eu falei: meu Deus, que coisa apertada me deu agora. Porque se eu disser não conta, eu estou dizendo minta. Se eu dizer conta, posso acabar com esse relacionamento. E aí, uma vez, discutindo isso: conta ou não conta? Conta ou não conta? Qual a melhor posição, pastores? Se vocês não fazem isso, aconselho a fazer. Meu irmão, essa é uma decisão que só você pode tomar, porque as consequências é você que vai ter. Se você contar, pode ser que o seu casamento termine. Você está disposto a isso? E se você não contar, você pode sofrer, porque a sua consciência vai estar sempre doendo. Eu sinto muito. A decisão é sua. Mas conta comigo em qualquer situação. Pronto, acabou. Acabou. Há muito eu aprendi a não me meter no casamento de ninguém. E por quê? Porque há muito tempo, que alguns aqui ainda eram criança, passavam um programa chamado Linha Direta.
Muitos aninhos atrás. Até quem fazia ele morreu há uns 4, 5 anos atrás de câncer. Esqueci qual era o apresentador. E naquele Linha Direta, foi o dia que eu decidi nunca me meter na vida de ninguém mais. A irmã tinha separado do marido. Aí o marido buscou o pastor. Chorou. O pastor chamou ela e disse: minha irmã, divórcio não é do Senhor. Dá uma chance para ele. Ela deu. E foi definitivo, já que 2 dias depois ela estava sendo enterrada, porque ele a matou. O meu coração ficava pensando: o que esse pastor sofreu? Meu Deus. Porque ela só voltou porque a palavra era... Não, era uma época, irmãos, que divórcio era uma coisa muito ruim. Quem divorciou naquele tempo sabe do que eu estou falando. Era terrível, o dedo em risco, era terrível. Naquele dia eu tomei uma decisão: nunca. Então, quando alguém me busca, e já aconteceu várias vezes, até quem está fora da igreja, já foi da igreja, me busca para aconselhar. Via de regra, eu nunca digo para fazer. Só que, num caso, eu resolvi fazer uma coisa. Esses 2 irmãos, estavam lá na 4ª ou 5ª separação e volta, e quando um deles voltou, falou: pastora, agora estamos nos amando, voltamos. Eu, meio cansada, muito tempo, eu falei assim: o que mudou? Eu conhecia a vida, eu falei: você mudou nisso? Ele falou: não, eu não vou mudar nisso. Você mudou nisso? Não mudou. E ele mudou naquilo? Não, parece que não. E você vai aguentar isso? Não sei, isso aí eu não sei se eu aguento. Aí no final ele falou: será que é conveniente voltar? Porque ele não mudou, eu não mudei. Só que foi a última vez que me chamaram para aconselhar. Não sei o que aconteceu, porque naquele dia eu falei: pensem bem, vocês mudaram? Vocês resolveram tomar uma posição diferente? Porque se não resolveu, irmãos, o caminho é o mesmo. Então, nós temos que entender que o Senhor nos chama para a santidade, mas que nós pecamos. Nós erramos, mas não podemos viver no pecado. Nós não podemos viver no erro. Não podemos. E eu tenho uma mente muito fértil. Muitas vezes a pessoa está falando uma coisa, eu estou computando aqui, e algumas vezes eu dou a resposta que a minha mente deu. E eu percebi que no passado, eu deixava a pessoa pensar que eu já pensava aquilo há muito tempo. Aí um dia eu: Senhor, será que isso está errado? Eu acabei de pensar nisso, ela está achando que eu estou com isso aí há 300 anos. Aí nesse dia eu falei: pode ser considerado uma mentira? Não para ela, porque ela não sabia. Para mim, porque eu sempre ficava pensando, ela ficou pensando assim, mas eu já tinha... E eu percebi que eu tinha que mudar numa coisa. E isso é por causa da minha consciência. E a Bíblia diz que se o teu coração te condena, maior é Deus. Se a minha mente está me condenando o tempo todo, tenha cuidado com isso. E eu percebi que eu tinha que, sim, se aquilo fosse me condenar, eu tinha que expor. E eu passei a expor de alguma maneira. Algumas vezes deu certo, outras não, mas uma posição eu tomei: não vou mentir. Deixei de mentir totalmente? Não. Houve momentos que eu menti, voltei atrás imediatamente, porque era como o Senhor, eu te disse, diga a verdade, mesmo que doer. E hoje eu posso. Uma das mentirinhas que eu mais concorri até hoje na minha vida, e a mais difícil de eu evitar. Me dá um trocado? Não tem hoje não, depois eu te dou. Nunca mais eu passava perto daquele lugar. Eu falei: sim, isso é uma baita mentira. Hoje eu digo, hoje é uma dificuldade. Algumas vezes falam: não, hoje não. Ou eu tenho alguma coisa e dou ali. Mas é tão simples. Não, depois vem que eu te dou. Mas esse depois eu te dou, nunca. Outra mentirinha terrível, não é nossa história, mas... Não, eu vou na sua casa, eu vou. Dentro está dizendo: nunca vou lá. Mas está dizendo: vou. Não se preocupe, a gente vai se encontrar. Ai, meu Deus, me livre de ver essa pessoa. É mentira, queridos. Vamos sair da mentira. Mas vamos dar continuidade. O versículo 11. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa os meus pecados, que é tão...
Quando eu li isso, eu falei, cara, eu estou achando Davi maravilhoso. Estou achando ele fantástico. Ele era o meu exemplo. Mas o que ele está dizendo? O meu pecado é... Irmãos, não tem santão. Eu fico super preocupada quando eu vejo a pessoa muito crente e muito correção para outra. Porque eu falo assim, esse pode ou escorregar ou se decepcionar. Porque está fora da realidade. Tem um versículo, lá em Provérbios, que diz que a gente não tem que ser santo demais e nem pecador demais. Depende da tradução, justo ou injusto, santo ou pecador. Eu falo, cara, por que esse sábio resolve dar uma coisa? Que ele devia dizer, seja santo demais. É porque o desequilíbrio, e é desequilíbrio, se você for com uma tendência ou outra, te leva à queda. Melhor ficar mais ao centro. Melhor ficar mais ao centro. Fica a dica. E para encerrarmos, estamos já caminhando para o final, eu marquei aqui nessa leitura o versículo 18 ao 20. Por quê? Eu falei que nós temos sofrimentos, nós temos tribulação. Olha o que ele diz. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Eu falei, sofrimento, tribulação, pecado. Olha o conjuntozinho perfeito. Eu posso fazer essa oração várias vezes, quando eu estou com dificuldade. Irmãos, o nosso pecado, se nós não buscarmos em Deus, ele traz tribulação, ele traz angústia, ele traz sofrimento. Sabe para quem que ele não angustia, para quem ele não traz sofrimento? Sabe quem é que pode passar com qualquer tipo de pecado sem sentir isso? Alguém sabe quem é? Aqueles que não têm o Senhor Jesus. Porque tanto faz como tanto fez. Mas se temos o Espírito Santo, e temos por causa do Senhor Jesus, temos que tomar cuidado e parar de reclamar que o Espírito Santo está batendo na porta dizendo que você está errado. Porque uma das coisas mais terríveis que pode acontecer é o Espírito Santo se calar. Nunca, ô Espírito Santo, por favor, me aperreie. Se você não faz essa oração, faça. Senhor, quando eu estiver errado, por favor, não me deixe em paz. Faz igual os meus gatos. Não me deixe em paz. E é incrível isso. A pastora tem gatos, também pode ser que faça. Você senta na sala, só quer uma coisa, assistir o filme. Ele vem, olha para você e começa, miau, 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 até você se levantar e fazer o que a peça rara quer. Eu falo de Jesus, seja o meu gato. Não me deixe sossegado. Não seja os meus cachorros, que eles são mais mansos. A menina, então, é de uma doçura. Quando ela dá 3 latidos lá fora, quando ela vê eu na cozinha, ela ouve e começa, uau, uau, uau. É como se ela dissesse, vem, vem, ela está na cozinha. Eu interpreto o uau, uau dela, eu falo, cala, ela cala. Não, Espírito Santo, seja igual o gato. Não me deixe em paz enquanto eu não te ouvir. Irmão, faça essa oração, ela é extremamente necessária. Versículo 19. Vê como aumentaram os meus inimigos, com que fura me odeiam. O 20. Guarda a minha vida e livra-me. Não me deixe decepcionado, pois eu me refugio em ti. Nessa noite, que eu e você possamos nos refugiar em Jesus. Você não é santo. Eu sinto muito de contar isso. Você não é santo. Ainda não é santo. Sabe quando é que vai haver uma santidade em nós? Quando o Senhor nos levar. Que a Bíblia diz que lá não há pecado, lá não é erro. Aí eu vou poder dizer, eu sou santa. Mas até esse dia, e é tão interessante que eu já falei isso para o Senhor mais de uma vez, tem coisas que eu não faço com a maior facilidade. Inclusive, se pedir para me fazer, não vai acontecer. E tem outros que eu tenho que ficar lutando, falando, Senhor, isso não está certo, né? Isso não tá... Você não tem a listinha das coisas certas que você faz?
E nós temos esse costume, quando a gente está em alguma coisa não muito certa, a gente diz, mas naquilo ali eu fui bem. Naquele pedacinho ali eu cumpri direitinho. Nessa noite, em que nós, amanhã, estamos sendo aí, tem um monte de propaganda, mesmo que falando por cima da Páscoa, mesmo falando assim, é uma natinha só falando, não vai fundo, mas nos lembrando que Cristo ressuscitou. E há uma promessa. E a promessa é o que eu ia usar Gálatas para falar, e aí eu mudei para esse texto, mas é o que Gálatas diz. Gálatas diz que Jesus é o descendente prometido a Abraão. Mas eu quero voltar mais. Ele é o descendente prometido a Maria. Eu sei que ser mulher tem muitas questões difíceis, mas eu tenho um orgulho de ser mulher, porque é do fruto da mulher que nasceria um, que pisaria a cabeça da serpente. Aos homens presentes, me perdoem, mas Jesus não tinha o DNA masculino, só o DNA feminino. Jesus é o descendente. E que nessa noite, eu sei que à direita do Pai Ele está. Ele não está numa cruz. Não precisa chorar quando vê a representação de Jesus sendo moído. Porque chorar não vai resolver. Não precisa começar a questionar que foi uma injustiça que fez com Jesus. Perdoe a quem fala isso. Você não conhece a Bíblia. Porque quem matou Jesus foi Deus. Usando o ser humano. E quando ele chega no jardim do Éden e diz, Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade. Faça qual vontade? A tua. E qual é o cálice que Jesus tomou? A crucificação, levando sobre si todos os nossos pecados. Deus fez isso porque Deus é ruim com Jesus. Não, Ele fez isso porque no seu plano perfeito, Ele sabia que não podia contar com nenhum ser humano aqui normal. Porque a Bíblia declara, e ela é verdade, que Ele sofreu todas as tentações que nós sofremos, mas Ele não pecou. Ele era um ser humano limpo do pecado. Quem foi morto na cruz? Jesus Deus? Não. Jesus, homem. E é por isso que Paulo diz que há um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus, homem. Engraçado, não é Jesus Deus. É o Jesus homem. Vai lá em Timóteo, veja se não está escrito. O nosso mediador que reconciliou com o Senhor foi um homem chamado Jesus, gerado pelo Espírito Santo perfeito. E por que precisava ser um homem? Porque quem pecou? E nesse caso, quem pecou foi Adão. Mas Eva pecou. Mas quando Eva traz o fruto, Adão, que tinha ouvido a ordem de Deus, tinha que ter feito o quê? Não, eu não como, porque Deus me disse que não era para comer. Ele não faz isso. Depois ele culpa a mulher. Foi a mulher que tu me deste. E Deus diz, não é aí. Quem pecou foi Adão. Quem tinha que morrer? O segundo Adão. Jesus é chamado o segundo Adão, porque a primeira linhagem de Adão estava condenado à morte, porque todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Vem o segundo Adão, Jesus homem. Esse santo, esse leva a culpa pelos meus pecados naquela cruz. E é por causa dele que eu sou reconciliada com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Hoje ele é homem? Não. Ele não é Deus menino, me perdoe quem acha isso. Hoje ele não é Deus menino, ele não é Jesus martirizado, tem vários nomes. Ele é ressurreto. Ele morreu, fez o que o plano de Deus tinha programado, mas a Bíblia diz que a morte não pôde retê-lo. E há pessoas que não compreendem que a ressurreição de Jesus tem a ver todos conosco. Por quê? Porque Jesus é o primeiro ressurreto. E nós, e os homens que já morreram, serão ressurretos. E nós, se morrermos, seremos ressuscitados. E os outros, transformados. E é isso que o batismo significa. Você morre e você ressuscita. Nessa noite, saiba que Deus me amou e te amou. E vou até terminar essa fala no versículo de João. Porque Deus amou a Márcia de tal maneira. Você pode colocar o seu nome aí. Deus amou a Márcia de tal maneira que deu seu Filho amado, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não odiou Jesus e por isso permitiu a sua morte. Deus nem o deixou, porque tem um momento que Jesus, lama sabatani, Eloi, Eloi, lama sabatani. Deus meu, por que me desamparaste? Não. Aí você diz, não, Jesus sentiu o desamparo. Porque Deus não pode suportar pecados. O homem Jesus era puro pecado. Mas por que eu digo que Deus não desamparou? Porque o texto bíblico diz que as nuvens se escureceram. O tempo mudou. E uma das partes mais incríveis que eu falo, Jesus, como deve ter sido estranho isso? A Bíblia diz que as pessoas ressuscitaram no momento da morte de Jesus. Teve pessoas que ressuscitaram no momento em que Jesus foi morto. Então, a Deus seja a honra, seja a glória, a Jesus, que a Bíblia diz que ele não foi obrigado a se sacrificar. Ele se dá por nós, voluntariamente. Apesar que para nós humanos é desumano ver um homem sendo massacrado pelos nossos pecados, é por isso que tem gente querendo subir as escadas de joelho, querendo pagar, porque não podemos aceitar que alguém sofra por nós. Graças a Deus que Jesus sofreu por mim, sofreu por você. E nós vamos encerrar essa fala com um texto lá de Gálatas, para você que está nos ouvindo, que não tem o Senhor Jesus ainda. E está dizendo, eu também sou pecador, eu e você somos. Mas aqui em Gálatas, capítulo 3, o versículo 26, eu vou ler. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, morte, ressurreição. De Cristo se revestiram. Não há judeus, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gostaria de convidar você a ficar em pé, para orarmos. E você que está aí, que ainda não entregou o seu coração a Jesus, que não creu em Jesus para a salvação, eu quero te dizer que você pode crer hoje. A quem se importe muito em levantar a mão,
não sou muito fã disso, mas há uma situação aqui que você precisa dar um sinal para Deus. A Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca se faz confissão. Quando você vai ser batizado, você precisa confessar Jesus. O batismo, para quem não é batizado, é importantíssimo. Nessa noite, você que está crendo no coração em Jesus, fale em voz audível para que os céus e também as regiões celestiais em que o mal está, ouça que você está agora debaixo do sacrifício de Jesus Cristo, ressurreto, não morto. Tome essa decisão, precisando da nossa ajuda, nos busque. Pai, eu quero te glorificar nessa noite, porque apesar da imperfeição, Senhor, eu quero ser como Davi, Senhor Deus, me ajuda. Ajude que meus irmãos sejam, que mesmo tendo um grande pecado, estando um grande erro, sabia que podia buscar em Ti, Senhor Deus, misericórdia, salvação, restauração, perdão, mudança. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero Te pedir perdão pelos meus pecados. Eu quero Te pedir perdão, ó Deus, pela minha falta, ó Deus, de dedicação na oração, minha falta de dedicação na busca da palavra, do jejum, da entrega. Pai, perdoa-me. Tira toda a frieza do meu coração, ó Deus. Senhor, até aquele que se acha que está muito quente, que o Senhor possa mostrar que tem muito mais do Senhor para oferecer. Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, me ajuda, no poder do Espírito Santo, a andar na Tua presença, a não chegar em casa e fazer diferente. Ajuda o meu irmão que está dizendo, Senhor, ajuda-me a não chegar em casa e fazer diferente. Ajuda-me a chegar no serviço e fazer diferente, mas que eu Te sirva e Te adore. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu repreendo toda palavra maligna que está dizendo aí bem fios, e você não vai conseguir, porque nós vamos conseguir no poder do Espírito Santo, ó Deus. Nessa noite, em nome de Jesus, seja o primeiro dia na minha vida, na vida do meu irmão, em que eu me encha da Tua presença, cada vez mais, preparando para o dia em que eu vou também subir aos céus. Em nome de Jesus. Amém, pastora. Aleluia. Glória a Deus. Podem permanecer em pé, nós vamos encerrar. E em cima dessa palavra que a senhora trouxe, pastora, o meu desejo é que Deus continue atraindo pessoas para terem esse compromisso fiel com a mensagem e não com as filosofias deste mundo, né? Porque ao passo que a gente entende que Deus pede de nós uma postura e uma entrega, o mundo, ele diz que você pode servir a Deus de qualquer jeito. E muitos, inclusive, que defendem a fé, dizem que Deus não requer de você porque Ele já fez. Mas isso é um grande engano e nós precisamos entender, sim, o perímetro, né? A extensão do que Deus está nos chamando para viver. E é somente assim, nessa palavra, que a gente fica firme, conhecendo profundamente o nosso Senhor. Amém? Pai, nós Te louvamos, Senhor, Te agradecemos por esse privilégio, Senhor, de aprender contigo, de estar na Sua presença, na Sua casa, Senhor, louvando o Teu nome. Obrigado porque o Senhor é o Cordeiro Pascual, Senhor, e é na Tua presença que nós vencemos. Nós pedimos uma semana, Senhor, ó Deus, um feriado, um final de semana ainda, abençoado por Ti, Senhor, que as nossas casas sejam alcançadas pelo Seu poder, que os nossos parentes, ó Deus, sejam alcançados pela graça do Senhor. A Deus, que aqueles que se trajam, Deus, com vestes de justiça para condenar os outros, sejam libertos por Ti. E que aqueles que se escondem, Senhor, achando que nada são, que possam entender o sacrifício vivo e o perdão de Cristo e saírem dessas portas das trevas, ó Deus. Que o Senhor, Deus, derrame sobre as nações a convicção de que Tu és o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, Jesus. E que a Tua obra seja feita, Deus, em todos os confins da terra. Que tenhamos a unção do Senhor e o poder como igreja, a autoridade verdadeiramente, Senhor, no nosso meio, de fazer a diferença neste mundo tenebroso. E nós Te pedimos, ó Deus, que os céus dessa terra sejam alcançados pelo Senhor, ó Deus. Nós, em nome de Jesus, Te agradecemos e Te louvamos porque Tu és o Senhor, agora e sempre.
Amém? Graças a Deus. O pessoal em casa, joinha, segue o nosso canal e não deixe de contemplar as obras de Deus que está fazendo nas suas vidas também. Amém? Não tira não, porque houve uma promessa do Daniel, né, Daniel? Ressuscitou. É o final. Vamos lá, vamos cantar ressuscitou. Vamos. Isso. Moisés vai lá à frente, que Moisés conhece o hino. Vamos. Você não conhece coisa ali, não? Vamos lá. Vamos cantar. Querida pastora, Ressuscitou.